Veja esse vídeo que ele fala. Curta, compartilha, inscreva no canal, ative o sininho para não perder a notificação quando o Cristão Renovado posta um vídeo. É o texto que me vem ao coração para ministrar esta noite. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou ler mais uma vez. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem escreve esta sentença bíblica é Salomão, filho de Davi, o terceiro monarca de Israel. Salomão, que quando nasceu, Deus o chamou de Gedidias, pastor Francisco, que significa amado de Deus, aquele a quem Deus ama. Israel houvera se tornado uma monarquia teocrática. O primeiro rei, Saul, o segundo rei, Davi, e o terceiro a reinar sobre aquela nação foi Salomão. Deus o escolheu e Davi, como rei, o confirmou. Quando Salomão vai à busca daquilo que deveria ser a direção, Deus se manifesta a ele em sonhos e lhe diz: pede-me o que tu queres, e eu te darei. E Salomão pede sabedoria para entrar e para sair diante do povo escolhido do Senhor. Deus se agrada tanto do pedido que ele faz, que diz: eu te darei sabedoria, a qual nenhum outro semelhante a ti terá. Mas também te darei riqueza, te darei vitória sobre os seus inimigos, te darei prosperidade sobrenatural. Salomão, na nossa Bíblia, vai escrever 3 livros: Provérbios, o livro da sua juventude, expressando em cada uma das suas palavras uma sabedoria extraordinária e mostrando que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quem quer ter verdadeira sabedoria precisa temer aquele que é a fonte da sabedoria, Deus. Tiago diz que quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e não lança ao rosto de ninguém. Salomão vai escrever o seu segundo livro, da vida adulta, que é Cantares. É o livro onde ele expressa a beleza, a grandeza e a singeleza do amor conjugal, do amor familiar. É onde, tomado pelo amor da sunamita, ele declara a ela em poema, que para nós traz direção, porque é possível haver um bom homem, mas é necessário que esse homem tenha ao seu lado uma mulher dada por Deus, porque é isto que a mulher representa na Bíblia, um presente dado por Deus. Foi Deus quem olhou no Éden e percebeu que não era bom que o homem estivesse só. E foi Deus quem fez a mulher e a trouxe ao homem.
E Salomão diz que aquele que acha uma mulher abençoada encontrou um tesouro da parte de Deus. Eu já encontrei o meu e acredito que a maioria dos presentes também. Então, nós somos abençoados pelo Senhor. Salomão expressa esse amor em fidelidade, esse amor em lealdade e o amor que vence todas as barreiras em um tempo em que o casamento e a família têm sido tão combatidos, têm sido colocados em xeque. Eu e você podemos esta noite fazer como Josué e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e você temos uma família abençoada. Mas Salomão escreve o terceiro livro, o livro da sua velhice, e quando ele escreve Provérbios, do alto da sua juventude, ele está olhando para frente. Quando ele escreve Cantares, ele está na sua vida adulta, olhando para frente. Mas é quando ele escreve Eclesiastes, pastor Rogério, que ele está na sua vida de ancião, fazendo uma reflexão profunda de tudo que viu, de tudo que ouviu, de tudo que viveu, e olhando para trás, olhando tudo que lhe aconteceu na vida. Eclesiastes é o ancião de cabelos brancos, olhando para trás e verificando as lições, e verificando os princípios, e verificando as bênçãos que a vida lhe propôs. E é este homem tomado agora tão somente da graça de Deus e de sabedoria, aliada à experiência de uma vida toda. É este homem que na autoridade da palavra declara: tudo tem o seu tempo. E há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Salomão está declarando, e não é alguém inexperiente que está começando a vida, não é alguém na metade da vida pensando nos seus sonhos, é alguém que já, como ele disse, eu experimentei tudo, eu experimentei todas as sensações, pastor Calais, eu experimentei ter riqueza, eu experimentei os prazeres que a vida pode dar, e agora, do alto da sua experiência, ele para declarar que Deus determina tempo para tudo. Salomão está agora tomado de autoridade para dizer a mim e a você: aquiete o teu coração, Deus já determinou tempo para todas as coisas na tua vida. É Salomão tomado de graça, e ele agora traz a nós uma sentença completa, porque ele diz: há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Mas ele também declara: tudo tem o seu tempo. Nada fora do tempo é bom, nada fora do tempo é proveitoso, nada fora do tempo dá certo. As coisas podem acontecer até fora do tempo, mas não progredirão, não obterão sucesso por longo tempo, não darão certo por muito tempo. Mas aquilo que acontece no tempo que Deus determinou tem duração. Aquilo que acontece no tempo que Deus determinou, é Deus que garante, é Deus que sustenta, é Deus que abençoa. E eu tenho a alegria de chegar nesse altar santo hoje à noite e declarar: o tempo que Deus determinou vai acontecer na minha vida e na sua vida. Sabe o Deus a quem servimos inspirou Daniel, tomado na autoridade profética, pastor Fábio, tomado de graça de Deus, ele diz: Deus determina os tempos e as estações. Quando falamos de Deus, não estamos falando de alguém sujeito ao tempo, estamos falando de alguém que controla o tempo.
Deus não precisa, como eu, de um relógio para conferir as horas, pastor Luiz César Mariano. Deus não precisa de um calendário para se situar no dia. É claro que a Bíblia usa um antropopatismo algumas vezes ao declarar que Deus se lembrou, mas isto, pastor Salles, não é de maneira alguma que Deus tenha lapsos de memória. Não, é só um antropopatismo, porque na verdade Deus não precisa se lembrar. Por quê, pastor Ângelo? Porque Ele nunca se esquece. Ah, você entendeu? Pegue na mão de alguém e declara: fica tranquilo, Deus nunca se esquece. Fica tranquilo, Deus está no domínio do tempo. Fica tranquilo. Ei, glória ao nome do Senhor. Agora entenda, o Deus que é dono do tempo, Ele estabelece processos, e Deus faz tudo no tempo, porque o processo não é para Ele preparar, é para você se preparar. Então Deus poderia te dar no primeiro dia, mas Ele estabelece o dia certo, a hora certa, não porque Ele não está pronto para te entregar, mas porque Ele está te preparando para receber. Então nesta noite, debaixo da graça do Eterno, eu me levanto nesse altar para te dizer: fica tranquilo, esse tempo que está passando é Deus te preparando para receber. Esse tempo que está passando é Deus te estruturando para receber. Mas da mesma maneira, há uma expressão no texto que é tremenda. A Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo já apontado, tudo tem o seu tempo já preparado. Então fica tranquilo, não vai adiantar, mas também não vai atrasar, vai chegar no tempo certo. Confrademes, chegou no tempo certo. A tua vitória vai chegar no tempo certo. O teu milagre vai chegar no tempo certo. A porta que precisa se abrir vai se abrir no tempo certo. E receba uma palavra profética esta noite: Deus já determinou o tempo. Coloque a mão ao ombro de alguém com respeito e carinho e declare: Deus já determinou o tempo. Deus já determinou o tempo. Deus já determinou o tempo. Oh glória, oh glória. Ei, quando chega o tempo de Deus, Isaac nasce na casa de Abraão. Quando chega o tempo de Deus, Jacó permanece em Betel. Quando chega o tempo de Deus, José é tornado governador do Egito. Quando chega o tempo de Deus, Davi se assenta no trono de Israel. Quando chega o tempo de Deus, Esther se torna rainha. Sabe por quê? Quando chega o tempo, ninguém impede Deus de fazer. Quando chega o tempo, ninguém impede Deus de operar. Quando chega o tempo, Deus determinou. E o que Deus determinou, Ele disse para Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que Deus prometeu, vai chegar o tempo. O que Deus declarou, vai chegar o tempo. E eu não vou me furtar esta noite. Sei que é reunião de escola bíblica, sei que é reunião convencional, mas deixa o negrão pregar, porque o tempo chegou. O tempo chegou. Pastor Eduardo Lopes, o tempo chegou. Igreja de Três Lagoas, o tempo chegou. Companheiros de ministério, o tempo chegou. Obreiros da seara do mestre, o tempo chegou. Quem tem glória, diga glória.